Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam sempre presentes no seu coração e na sua vida. Quarta-feira da 13ª semana do Tempo Comum. O Evangelho de Mateus está no capítulo 8, dos versículos 28 ao 34. Quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 homens possuídos pelo demônio, saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram: "O que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu viestes aqui para nos atormentar antes do tempo?" Ora, a certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe: "Se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos." Jesus disse: "Ide." E os demônios saíram e foram para os porcos. E logo toda a manada atirou-se monte abaixo para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram e, indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus chega na região dos Gadarenos. Trilha o caminho próximo ao cemitério. Um caminho que ali ninguém gostava de passar, que todos tinham medo, porque era conhecido que 2 homens habitavam os túmulos e eram possuídos pelo demônio. O demônio havia tornado aqueles homens tão violentos que eles agrediam os transeuntes. Por isso o medo de passar por ali. Jesus não tem medo do demônio e caminha por aquele caminho que gerava medo a todas aquelas pessoas. Como é interessante perceber que o demônio sente a presença de Jesus. Os homens saem dos túmulos e correm na direção de Jesus, só que não para agredi-lo, como era costume eles fazerem com as pessoas. Mas eles vão até Jesus para lhe dizer: "O que tens a ver conosco, Filho de Deus?" Vocês estão vendo como Satanás conhece quem é Jesus? Vocês estão percebendo que não há dúvidas no demônio de que Jesus é o Filho de Deus. E por isso o demônio sabe a força libertadora que o Cristo traz. O demônio tem certeza daquilo que às vezes nós duvidamos. Quantas pessoas procuram o padre dizendo ter medo do demônio? Fizeram algum mal para mim, padre? Ora, que Deus é este que você serve e te deixa à mercê do inimigo? Você mais que o demônio deveria saber que o Cristo a quem você serve, ele é muito mais forte que o demônio. Se você tem se esforçado para praticar o bem, fazer a caridade, como nos pede o mandamento do amor. Se você é uma pessoa de oração que encontra tempo para refletir a palavra, orar a partir da palavra, se você alicerça a sua vida na Eucaristia, busca a Eucaristia, se procura sempre estar reconhecendo os teus pecados, pedindo perdão a Deus, se confessando,
que poder o demônio teria sobre a sua vida? Até onde as coisas do mal lhe atingiriam? Porque se você sente medo dessas coisas, fizeram mal para mim. Se você sente medo dessas coisas, é porque você está achando que o Deus a que você serve é mais fraco que o demônio. Quando não é. E tanto não é que vocês estão vendo que o próprio demônio está dizendo a Jesus: tu viestes aqui para nos atormentar antes do tempo. Vocês veem que Jesus não fala nada. Eles vêm até Jesus. A presença de Jesus tem autoridade libertadora. Ele é o libertador. O inimigo tem medo dele, porque sabe que não pode com ele. Se Jesus está conosco, vocês acham que o demônio vai se aproximar da gente? E se a gente serve ao Cristo, vocês acham que o Cristo vai nos deixar à mercê do inimigo? Então não tenham medo do demônio. Tenham medo de não ser de Deus. De não ter uma vida coerente com o Evangelho, alicerçada na vontade de Deus. O demônio teme tanto o Senhor. O demônio sabe que o Senhor não vai deixar aqueles dois homens possessos à mercê deles. Por isso pede para ir para a manada dos porcos, para o corpo do porco. O inimigo não é astuto, como o Senhor é sábio. Satanás, no evangelho de hoje, procura uma forma de se manter, porque sabe que perderá. Por isso pede para ir para os porcos. E o Senhor, na sua infinita sabedoria, sabe que os porcos não serão capazes de deter a força maligna do inimigo. Que os porcos vão acabar se atirando no precipício, porque eles estavam à beira do precipício. E foi isso que aconteceu. Os demônios partiram para os porcos para o precipício e morreram todos afogados. E o inimigo foi derrotado. E aqueles dois homens, ora possessos, tolhidos da sua dignidade, humanamente fracassados, eles são resgatados. A dignidade daqueles homens é devolvida. A saúde física e mental daqueles homens é devolvida. A paz interior daqueles homens é assegurada pela presença libertadora de Jesus. Porque é isso que Jesus faz com todos os filhos que abrem o coração a Ele. Ele liberta, Ele resgata, Ele transforma vidas. Mas os gadarenos, quando souberam da libertação dos possessos e da morte dos porcos, foram até aquele lugar e pediram Jesus para ir embora da região deles. Quantas pessoas não compreendem os gestos de Jesus? Quantas pessoas não compreendem as palavras de Jesus? E justamente por não compreender a essência do reino, é que agem como os gadarenos, expulsando Jesus, afastando Jesus de suas vidas. Quem se afasta do Cristo se aproxima da maldade, se torna impuro como os porcos. Não resiste à fúria do mal, como os porcos não resistiram e acabam conhecendo a dor, a perdição, a morte.
Mas os que se entregam ao Senhor, os que se confiam ao Senhor, estes são resgatados, como estes dois homens do Evangelho de hoje. Por isso nós devemos sempre dizer: eu creio, Senhor, mas aumentai a minha fé. Porque cada vez que cresce a nossa fé, o Senhor realiza um exorcismo em nós. Porque quando cresce a fé no homem, a maldade vai sendo eliminada. E a graça santificante vai agindo naquela vida e por aquela vida, na vida de tantas outras pessoas. Jesus é o nosso libertador. Que a cada dia, que no despertar de cada dia a gente possa sempre dizer: Jesus, liberta-me de toda a maldade, para que cada vez mais eu me assemelhe a vós. Que venha sobre todos vocês e dissipe o medo. A bênção de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.